Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, na paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui em Fortaleza, Ceará, um dia frio, chuva, uma chuva aí abençoada, que possamos também ser alvo aí das bênçãos do Senhor Jesus, que chuvas de bênçãos possam também estar caindo aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Efésios 6, do versículo 10 a 18, e vamos compartilhar a palavra de Deus. Querido e amado Deus, Pai eterno, nos encontramos mais uma vez na Tua presença para ministrar a Tua palavra, meu Deus, para que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, Pai. Estamos dispostos, Deus querido, a falar do Teu amor e também a ser abençoado pela Tua verdade santa, Pai. Abençoa esta vida que está aí do outro lado, Teu filho, Tua filha, aquele que deseja receber a palavra, que seja aí ricamente abençoado por Ti, Pai. Assim nós oramos e pedimos a Tua graça, proteção e bênção, em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar com você uma palavra que fala sobre batalha espiritual. A luta contra as hostes espirituais. E aí você, creio que já pegou aí a sua Bíblia. Nós vamos ler em Efésios 6, do versículo 10 até o versículo de número 18. Uma passagem bastante poderosa, né, que nos garante armas espirituais para a batalha, para a guerra. Efésios 6, a partir do versículo 10, diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Lemos aqui até o versículo de número 20. Então quero falar aqui sobre a questão da luta contra as hostes espirituais. A gente vive assim numa batalha tremenda, né? A vida do homem aqui na terra é de luta, né, irmãos? É de batalha. A gente sempre fala que não existe uma luta para você nascer, para você viver, para você sobreviver, e uma luta também para ganhar o céu, a salvação. Mas nós temos aí todas as armas necessárias, nós temos cuidado de Deus em nossas vidas, e nós não podemos jamais desistir, amém? Porque é uma batalha, a vida é uma guerra, é uma luta, e Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Então aquele que te chamou, aquele que nos chamou, ele garante todos os recursos para que possamos conquistar
o impossível em nossas vidas, né? Que é o direito de morarmos no céu e estarmos eternamente com Ele. Enquanto isso, nós estamos aqui em luta, em batalha, em guerra. E aí, dentro desse tema que nós iremos aqui tratar com você, a luta contra as hostes espirituais, vamos falar aqui, dividir aqui em 2 pontos. O primeiro, os motivos do conflito. Quais são os motivos desse conflito, dessa batalha, dessa guerra espiritual? E o segundo ponto é os envolvidos no conflito. Quem são os envolvidos nesse conflito, nessa guerra, nessa luta e nessa batalha? É o que eu quero aqui compartilhar com você, amém? Para que possamos aprender a palavra, a lutar e vencer, a permanecer. Esse é o segredo da vitória, permanecer. Então o cristão está participando de uma batalha espiritual. E é uma guerra que envolve não só hostes malignas e exército celestial, mas também os homens que vivem sobre essa influência espiritual. Então é uma guerra que não envolve somente as hostes malignas e o exército celestial, o exército de Deus, mas envolve também homens que vivem sobre a influência espiritual. Tanto pessoas que estão envolvidas aí do lado das trevas, né, que muitas vezes são usadas para matar, para destruir, são pessoas usadas pelo mal, que precisam ser libertas, estão envolvidas nesta batalha, quanto aqueles que entregaram a vida para Jesus, que precisam lutar contra a carne, lutar contra o diabo, lutar contra o mundo, e ser um vaso, um instrumento usado por Deus para levar o bem, para trazer a ordem e para fazer aquilo que é correto diante do Senhor. Então há uma guerra, uma batalha. Em Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra as hostes, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É interessante nós observarmos essa palavra, essa verdade, que a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o irmão, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades, dominadores que dominam muitas vezes as pessoas. Por isso que nós temos que aprender a usar as armas que Deus colocou à nossa disposição, né? E vamos aqui estudar as causas do conflito, como surgiu esses conflitos, os envolvidos nessa batalha espiritual, nessa guerra, as estratégias de guerra e as armas dos que estão envolvidos no combate. Então, como é interessante, você está na batalha, você está na guerra. Aí Jesus disse: eu não vim trazer paz, ele é o príncipe da paz, e ele é a nossa paz, mas ele também veio trazer divisão, guerra. Quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, já começa ali uma batalha. Não é uma guerra contra as pessoas, mas quando ele diz vem trazer guerra, é porque no momento que você se entrega ao bem, se entrega a ele, você já começa ali a entrar numa batalha espiritual contra as hostes do mal, contra o inimigo, né? Então precisamos aprender as causas do conflito, quem são os envolvidos nessa luta, nessa guerra, quais são as estratégias de guerra, certo? E vamos ver aqui os conflitos, o motivo desse grande conflito espiritual, dessa batalha, dessa guerra. Satanás desejou usurpar a glória de Deus. Tudo começou lá no céu, né? O inimigo, Satanás, ele tentou usurpar a glória de Deus. E nós vemos isso aqui, irmãos, em Ezequiel capítulo 28, do 14 a 19. Depois você pode ver aí bem direitinho aí na sua casa, mas eu vou deixar aqui
pelo menos 2 versículos aqui para você. Ezequiel, capítulo de número 28, de 14 a 19. Como começou essa guerra, essa batalha? Em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz assim: Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras, e nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Então tudo começou lá no céu, quando Satanás, ele se levantou contra Deus. Lúcifer foi criado, na verdade, por Deus, e ele ocupava aqui, como a gente acabou de ler, esse versículo, um lugar especial entre os querubins. E ele intentou ser maior do que Deus, ele desejou, mesmo sendo criado por Deus, ocupando uma posição tão especial lá no céu, no meio dos seres angelicais, como diz aqui o texto. Se você continuar lendo, você vai ver. E ele caminhava bem, até que no versículo 15 diz: até que se achou iniquidade em ti. Certo? Então, ele se encheu de orgulho. Ele acreditou que seria possível exaltar-se sobre o próprio Deus. E ali ele começa a arquitetar um plano, certo? A fim de usurpar a glória de Deus. E aí onde Satanás, ele começa a criar esse conflito e a começar aquela grande batalha, porque ele quis ser maior do que Deus. E aí no versículo 15 de Ezequiel vai dizer: perfeito eras nos teus caminhos, desde quando surgiu aí a iniquidade. Aí no versículo de número 18, no final vai dizer assim: quando ele tenta, ser maior do que Deus. Aí no versículo 18 diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então ele foi lançado aqui na terra com a terça parte dos anjos caídos, que se transformaram em demônios. E aí surge esse grande conflito lá no céu e acaba chegando aqui na terra, aonde o homem habita, e o homem acaba entrando também nessa batalha, porque ele tenta destruir a criação de Deus, que é o homem, e ele vem tentando ao longo da história. Então, no texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, depois você pode conferir, vou deixar aqui para você dizer assim: a sua causa arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então foi a terça parte de anjos caídos que foi lançado junto com Satanás aqui na terra. Então seu alvo maior, certo? No entanto, não foi alcançado. Satanás não conseguiu tomar o lugar do Criador. Então o propósito do inimigo era tomar o lugar do Criador, era assumir o lugar de Deus. E ele não conseguiu o seu intento, e ele foi lançado aqui na terra. E aí hoje ele vive, desde os primórdios dos tempos, que ele vive tentando atrapalhar tudo aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez. Então Satanás desejou usurpar o trono, a glória de Deus. Começou aí a razão do conflito. Ele também levou o homem ao pecado e tenta mantê-lo seu escravo. Então, além dele tentar usurpar o trono de Deus, tomar a glória de Deus, o trono do Senhor, e ser lançado na terra, aqui na terra, ele vai tentar o homem, ele vai tentar destruir o homem que Deus criou com tanto amor e com tanto carinho, né?
E aí ele vai escravizar o homem. Então esta é outra razão do conflito espiritual. Além de ter arregimentado uma parte dos seres angelicais, Satanás conseguiu também atingir o homem com o pecado. A partir da queda do homem, o ser humano passou a precisar de um salvador, um mediador que satisfizesse as exigências da lei moral de Deus. Por isso Deus se fez homem. As hostes infernais lutaram e por todos os meios tentaram impedir que a redenção se efetuasse na cruz. Então Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança. Deus coloca o homem ali numa situação de maravilha, de bênção no jardim do Éden. Mas Satanás, que já estava caído aqui na terra com seus demônios, ele vai tentar destruir a criação de Deus, escravizar o homem, fazendo com que o homem possa pecar. Pecar, como nós já falamos aí, é errar o alvo. Então, para que o homem pudesse viver uma vida totalmente desconcertada na presença de Deus. E é isso que o diabo ele quer fazer, quer destruir o homem. Então, mas aí Deus prepara um meio pelo qual o homem pode ser salvo, pode ser restaurado, pode ser redimido, pode ser liberto, pode ser renovado, pode ser recriado em Deus, perdoado os pecados e feito uma nova criatura na presença do Senhor. É exatamente através da redenção efetuada por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de Deus, né? Então o diabo veio para destruir o homem, mas Deus abre a porta da salvação através do seu Filho para que o homem tenha a sua vida ali, a sua situação renovada, a sua comunhão, né, recriada, refeita com Deus, através do sacrifício e da morte de Jesus. O relacionamento restaurado, a verdade é essa, a palavra é essa, o relacionamento restaurado com Deus através de Jesus. Então as estratégias do inimigo quais foram durante toda a história? Corromper a raça humana e tentar exterminá-la. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus ele olha para o mundo, irmãos, lá no início, ainda na época de Noé. E Deus vai olhar para o mundo e ver que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então viu Deus a terra, estava corrompida, todo ser vivente andava corrompido, certo? Corrompido e corrompendo o seu caminho. Então Deus diz a Noé: darei cabo a toda a carne. Ou seja, essa é a estratégia do mal. Então o inimigo já estava ali, levando o homem ao pecado. E quando Deus olha para a terra, vê que só existia violência. É diferente hoje, irmãos. Estamos vivendo aí onde há um espírito de violência, né? O mal está dominando muitas pessoas, muita violência, muito engano, muita degradação, muita tristeza. E sempre quando a terra está dessa forma, Deus vai intervir de alguma forma. E tudo isso aí é ação do mal na vida do homem. E ali Deus se manifesta e ele fala com Noé. E manda Noé preparar aquela arca e ele vai destruir aquele povo por causa da violência, por causa do pecado. E tudo isso aí era ação e estratégia do mal sobre a vida do homem. Mas Deus sempre tem uma porta de escape para o homem. Então, ao longo da história, ele promove, né, o extermínio dos meninos lá no Egito. Mas aí Deus usa aquelas parteiras sob a ordem de Faraó. O Faraó dá ordem para que elas matassem todo menino do sexo masculino, mas elas não obedecem a Faraó. E aí Deus dá um livramento para aqueles meninos, onde surge ali Moisés, diante daquela situação. E você vê o inimigo tentando exterminar e acabar com a raça, com o povo hebreu, mas Deus dá escape e livramento. Induz Davi ao pecado. Tudo isso aí é ação do mal, lá em 2 Samuel 12, de 9 a 11, tentando desqualificá-lo para a missão de ser o receptor da promessa da linhagem messiânica, trono de Davi.
Então Satanás ele vai tentar ali Davi, para que Davi peque com Batseba, para manchar, para acabar com a vida de Davi, para destruir, porque em 2 Samuel 7, versículo 12 a 13, você vai lendo aí na sua Bíblia, você vai ler, você vai perceber que ali Deus já tinha dado promessas, né? Então, olha, farei levantar depois de ti o teu descendente, estabelecerei o reino eterno para sempre através do seu descendente, que seria Jesus Cristo, né? Da linhagem de Davi. Então o inimigo já vai ali tentando destruir, mas Deus sempre vai agir e trabalhar, porque Davi se humilha, Davi pede perdão, Deus usa Natã ali para revelar o pecado de Davi, mas o inimigo sempre tentando usar das suas estratégias para destruir o homem, para acabar com a história que Deus está escrevendo na vida do homem. Então ele provoca, certo? Ele faz todo o povo de Israel pecar, trazendo castigo divino sobre a nação de Israel. Ele tenta, ele leva o povo de Israel ao pecado. Em Lamentações capítulo 1, versículo 8, Jerusalém pecou grandemente, por isso se tornou repugnante aos olhos de Deus. Então sempre o inimigo veio tentando, são estratégias que ele usa para separar o homem da presença de Deus. Tenta, certo, Jesus lá no deserto, provoca o infanticídio praticado por Herodes, tentando impedir a redenção da cruz. Quando Jesus, Maria e José estão ali e Maria dá à luz a Jesus Cristo, o bebê, ainda bem bebê, então Herodes, ele cria aquela situação, já que os magos não fizeram o que ele quis, e agora ele ameaça matar toda criança recém-nascida do sexo masculino, para que impedisse a manifestação do Filho de Deus. Mas aí o anjo aparece para José e Maria e diz que eles vão se refugiar lá no Egito e só volte para aquele lugar quando Herodes estiver morto. Tudo isso é estratégia do mal para que o plano de Deus não se realizasse na vida do homem. Então ele levanta, certo? Ele se levanta contra Jesus lá no deserto e tenta o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus vence ele no poder da palavra, E ele é vencido ali. Louvado seja Deus, porque em tudo o Senhor é mais, aleluia, em toda situação ele é mais poderoso, ele tem todo o poder, então ele é mais na nossa vida também. Tudo que você venha a passar, Deus é muito mais na sua vida, louvado seja Deus. Então vale a pena você estar nessa guerra, mas estar buscando em Deus toda a força, todo o poder para vencer os obstáculos na sua vida. Então a luta contra o inimigo foi grande para que a glória de Deus fosse anunciada e o plano de salvação concretizado. Aí você vai pensar um pouco, irmãos, e ver quantas guerras, quantas batalhas, quantas lutas. Você vai passeando aí na história cristã, na história do cristianismo, você vai ver quanto sangue derramado por amor a Jesus. Quantas vidas que se perderam para que hoje o Evangelho chegasse até a mim e a você. Quantas batalhas travadas no Antigo e no Novo Testamento. Homens sujeitos a paixões como nós, mas que foram usados por Deus para enfrentar reis, para enfrentar homens poderosos, pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, pela fé em Deus, e venceram as batalhas e as guerras e conquistaram com as estratégias de Deus. E muitos estão aí escritos na Bíblia, e Deus te convoca também para ser um vencedor. Deus te chama também para você vencer as estratégias do mal, usando as estratégias espirituais que Deus tem nos dado. Amém? Então aqui está a razão desse conflito, do bem contra o mal. Começou lá no céu, quando o inimigo quis usurpar a glória de Deus. Ele veio para a terra para tentar o homem, para acabar com o projeto de Deus, para tentar fazer o homem escravo, mas em tudo, até hoje, ele só tem quebrado a cara, ele só tem sido derrotado, porque ele é um derrotado, porque a vitória é
aleluia, de Deus e sempre será em Cristo Jesus a nossa vitória também, louvado seja Deus. Não sei qual a luta que você está enfrentando neste momento, mas eu quero dizer para você, existe uma batalha, uma guerra, mas o Senhor é vitorioso e Ele já venceu por você, amém? Então olha, os envolvidos no conflito, quem são os envolvidos nesse conflito? A batalha espiritual envolve dois exércitos com diferentes estratégias. O primeiro, o exército satânico, certo? E depois, em segundo lugar, o exército de Deus. Então, quem faz parte desse exército satânico? Existe um líder, o próprio Satanás, lá em Apocalipse 20, de versículo 7 a 10, vai falar sobre isso. A antiga serpente, o dragão, né? Então, ele é o líder desse exército inimigo. Os seus componentes são os anjos caídos. Lá em Judas, versículo 6, fala sobre isso, você pode conferir. Então, os componentes, o chefe é Satanás. Os componentes são os anjos caídos, que são demônios. A estratégia dele qual é? Lá em João 8,44 diz, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, tudo que é engano, tudo que não é verdade, é do diabo. Por isso que nós não podemos andar e nem praticar nem o engano, nem mentira, porque isso é princípio do mal. Nós temos que lutar com todas as forças para viver a verdade, para praticar a verdade, ainda que você seja criticado, ainda que você seja perseguido, ainda que você passe por situações difíceis na vida, mas nós temos que olhar para os princípios de Deus, e Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo, ele é o pai da mentira. Tudo que diz respeito à mentira provém dele, de engano, porque é a estratégia dele. Sua missão é o quê? Roubar, matar e destruir. João 10,10 diz. O inimigo veio para roubar, para matar e para destruir. Roubar, matar e destruir. As armas. Quais são as armas? São todas as artimanhas que visam anular o poder de Deus sobre o seu exército. São todas as artimanhas que visam anular o poder de Deus sobre o seu exército. Essas são as armas do diabo. Tudo aquilo que tenta anular o poder de Deus, são armas que o inimigo usa. A mentira, o engano, a depravação, a violência, a traição, a falta de amor. Tudo isso aí, irmãos, são armas que o inimigo usa para destruir. Segundo aos Coríntios 10, e o versículo de número 5, vou deixar aqui para você, segundo aos Coríntios, capítulo de número 10, aleluia, o versículo 11, diz assim a palavra de Deus, considerai tal isso, que o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, tal seremos em atos quando presente. Segundo aos Coríntios, glória a Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo de número 5, diz assim, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento, obediência a Cristo. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza e anulação de sofismas. Então são essas estratégias que o inimigo usa. Mas a Bíblia diz que nós temos todo o poder em Jesus Cristo para vencer qualquer altivez, qualquer artimanha, qualquer ataque do mal na nossa vida, se nós buscarmos em Deus. Nós temos acesso a essa autoridade, esse poder de Deus na nossa vida, no nome de Jesus, para vencer. Amém? A lógica, Deus tem um padrão moral universal, e quando esta lei é quebrada, exige-se punição para satisfazer a justiça de Deus. Então, se o inimigo conseguir que o exército de Deus infrinja
esse código divino estará desprotegido, pois a bênção de Deus será bloqueada. Por isso que nós temos que estar em obediência na presença de Deus, porque existe um padrão moral e universal. Então, quando esta lei é quebrada, a pessoa fica à mercê, né, da ação do inimigo. E lá em Josué capítulo 7, vai falar o seguinte, irmãos. Josué capítulo 7, o versículo 10 até o versículo 13. No versículo 13 diz assim: os israelitas derrotados em Ai pelo pecado de Acã, né? E aí o Senhor diz assim: há coisas condenadas em vosso meio. Então existe uma lei, certo? Eu vou repetir aqui para você. Existe um padrão moral e universal, que é a lei de Deus, que é a vontade de Deus. Quando é quebrada, exige uma punição para satisfazer a justiça de Deus. Por isso que o pecado destrói. Por isso que o pecado tira a visão do homem, tira a força do homem. E a obediência, ao contrário do pecado, traz segurança, traz fortaleza, traz convicção e vida. Mas quando a desobediência, o homem entra em desobediência, ele acaba quebrando indo de encontro a esse padrão moral e universal de Deus, e aí o mal tem total acesso, a brecha fica aberta, a porta, a janela aberta, escancarada, e o inimigo chega. Foi o que aconteceu ali com o povo de Israel, lá no livro de Josué. Eles acabaram de conquistar Jericó, irmãos. Uma cidade murada, fortificada, muros altos. Mas aquilo dali não foi páreo para o poder de Deus. Através da obediência à palavra de Deus, os muros de Jericó caíram e o povo de Israel conquistaram Jericó, e o inimigo ali foi vencido. Mas aí tinha uma ordem de Deus, que não levasse nada daquela cidade. Acã levou uma capa babilônica, Acã levou o que não deveria, escondeu dentro da sua tenda. E quando o exército de Israel sai para batalhar contra a cidade de Ai, que era um número bem significante, um povo bem mais fácil de vencer, mas aí eles perderam aquela batalha. E quando Josué vai consultar a Deus, Deus disse: há pecado em vosso meio. Porque, em outras palavras, né, aquele padrão moral universal de Deus, aquela lei que Deus estabeleceu para que eles obedecessem, foi quebrada por causa do pecado de um homem. E ali Israel perdeu aquela batalha. Quantos têm perdido a sua luta, a sua batalha por causa da desobediência, né? Então o inimigo, ele é estrategista, ele vai ficar ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, mas ele fica ali ao derredor, ele fica à espreita, né? Como um animal feroz, tentando observar as suas ações e atitudes, para destruir, para dar uma rasteira, para tirar você da presença de Deus. Então a estratégia de Satanás, ele usa o quê? O mundanismo, ele usa as obras da carne, e ele usa a ação demoníaca para destruir o homem. Essas são as estratégias do mal. O mundanismo, quando se consegue mundanizar o exército de Deus, que é a igreja, ela perde o poder. O mundo jaz no maligno. Satanás é o Deus deste século. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Quando o inimigo consegue mundanizar, né, a igreja, as pessoas, que a igreja somos nós, então você tem uma intimidade com Deus, você se separa para Deus, você coloca o seu coração, sua vida na presença de Deus, mas as coisas mundanas começam a te tentar e você começa a se enveredar pelo mundanismo. O que vai acontecer com essa pessoa, né? Quando ela começa a ficar mundana, se mundanizar, ela começa a perder o poder. Não tem mais o poder para orar,
ela não diz que vai, mas não consegue, ela não tem mais o poder de estar no templo, ela diz que vai, mas não consegue, até muitas vezes vai, mas não consegue mais se ligar em nada, porque a mente está cheia das coisas do mundo, os pensamentos estão voltados para a carne, né, para as coisas mundanas, e isso aí é uma estratégia do mal. Nós estamos aqui, nós ainda temos que conviver nesse sistema, querendo ou não, estamos envolvidos aqui, né? Temos que, de alguma forma, participar de algumas coisas, mas nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes nas nossas atitudes e maneira de pensar, e tem muita coisa que nós não vamos poder participar, exatamente pelo fato de nós sermos de Deus, temos entregado os nossos corações, nossa vida para Deus. Então tem certas situações no mundo que é do mundo, e a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, ainda que alguém te despreze, ainda que alguém te critique, mas é bem melhor você ter o poder na sua vida de decidir, orar, clamar, servir a Deus, ser taxado muitas vezes como, como louco, como fanático, como alguém que está longe, né, de tudo, de todos e perto de Deus, e você tem essa convicção de que na verdade você pertence a Deus. Essa distância é pelo fato de você servir a Deus. Então, às vezes você não está se distanciando das pessoas, é porque você não pode compactuar, comungar com certas situações que vai desagradar a Deus, né? Então o mundanismo enfraquece o cristão, o crente fiel. Então tem que se separar para Deus. Quem ama o mundo é inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4, você pode conferir. 1 de Pedro 5,19, você pode conferir. 2 aos Coríntios 2, de 10 a 11, você confere. E 2 aos Coríntios 4, versículo 4, também você confere isso que eu estou falando. Outra estratégia do mal é exatamente a ação demoníaca, certo? Ou melhor, as obras da carne. Elas enfraquecem individualmente cada crente, cada cristão. Para cada obra listada em Gálatas 5, 16 a 21, em outras passagens correlatas a espíritos demoníacos que atuam em áreas específicas. Esses dardos são maléficos à saúde do exército de Deus, pois quem está na carne não pode agradar a Deus. Então existe uma lista de obras da carne, Gálatas 5, de 16 a 21. A maledicência, a ira, a discórdia, né? Tudo isso aí, irmãos, são obras da carne. Isso aí vai trazer consequências para a vida do homem e vai enfraquecer o homem, estratégia do mal. A ação demoníaca, os espíritos demoníacos como leões, liderados pelo próprio Satanás, andam buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando tragar cada um de nós. Mas nós temos a proteção de Deus na nossa vida. E nós temos a autoridade no nome de Jesus para expelir o mal, os demônios, em nome de Jesus. Para isso tem que ter vida com Deus. Amém? Não temas, né? Confia no Senhor. Deus te dará autoridade para você repreender qualquer obra de destruição na sua casa, na sua família. Se o inimigo está trabalhando para destruir a sua casa, a sua família, a sua vida, você tem a autoridade em nome de Jesus para desmanchar as obras do mal, mas com a vida na presença de Deus. Amém? Então, essas são as estratégias do mal: o mundanismo, as obras da carne, a ação demoníaca. É isso que o inimigo faz. Ele chega numa família, e ele chega para trazer a separação, e ele chega para dividir o casal, e ele chega para colocar revolta nos filhos, e ele vem para tirar toda aquela estrutura maravilhosa que um dia aquela família teve com Deus. Agora acontece por causa de quê? Mundanismo, irmãos, né? Tem que tomar cuidado no seu namoro, namorar como cristão, permitir que Deus esteja presente aí no seu relacionamento, porque caso contrário você vai atrair
destruição e maldição para os teus relacionamentos, para a tua vida futura. O respeito, o amor entre a família, entre os irmãos, para que na verdade o inimigo não tenha como nenhuma brecha para entrar e destruir, porque ele veio para isso, para destruir. Já caminhando para a gente finalizar, o exército de Deus. Falamos aqui sobre o exército satânico, o líder, Satanás, os componentes, os anjos caídos, são demônios, e aí ele vai tentar atrair vários homens e mulheres para fazer parte do seu exército, através da desobediência do pecado, tirando muitos daqueles que estão firmes com Jesus e vão se tornando mundanos, e dando valor às coisas da carne. E aí o diabo, os demônios vêm para aprisionar. Mas a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então o exército de Deus, o líder, o Senhor dos exércitos, todo-poderoso. Salmo 46, versículo de número 11. O Senhor, ele fala de uma forma tão maravilhosa para nós, um salmo que eu amo demais, o Salmo 46, todos são maravilhosos, mas aí você vai ver quem é esse chefe, quem é esse líder, quem é aquele que conduz as nossas vidas. O Salmo vai dizer: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então quem é o exército, o líder do exército de Deus? O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu batalha, nunca, jamais. Quem são os seus componentes? São os anjos fiéis, homens redimidos, a igreja militante, a igreja que vai vencendo pelo sangue de Jesus, a igreja que vai vencendo pela comunhão e intimidade com Deus. Somos componentes desse exército, Então, homens que militam, que entregam a sua vida a Jesus, anjos fiéis, e o líder, o Senhor dos exércitos, grande Jeová, o Todo-Poderoso. Então, sua estratégia é a submissão total à orientação de Deus. Qual a estratégia para vencer o exército do mal? É a submissão total a Deus e ser orientado dia após dia pela palavra de Deus. Senhor, o que eu faço diante da situação, Senhor? Eu li um livro, irmãos, muito maravilhoso, que diz assim: Seguindo os Passos de Jesus. E esse livro é uma bênção. Se você tiver condição, adquira esse livro para você. Seguindo os Passos de Jesus. Cada situação da vida você para e pensa: o que Jesus faria aqui nessa situação? Aí você vai para a palavra e você vai ter a orientação para que você possa vencer todo o mal. E Josué, ele vai chegar um momento que ele vai dizer assim: olha, escolhei, pois, hoje a quem seguir, mas eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então o exército de Deus é vitorioso à medida que ele obedece à voz de Deus. Somos parte desse exército. A sua missão: qual é a missão do exército de Deus? Enquanto que a missão do exército inimigo é matar, roubar e destruir, a nossa missão qual é? É anunciar as boas novas de salvação, libertar os oprimidos do diabo e desfazer as obras do mal. Por isso que nós não podemos nos calar, falar do amor de Deus, dizer que Jesus é amor, que o Senhor é a porta aberta, que Ele morreu na cruz para nos salvar, que mais, muito além da dor daquela cruz, foi a dor da alma, das chicotadas, do desprezo, da rejeição, mas Ele suportou e venceu tudo aquilo por amor a nós. E desfazer as obras do mal com a palavra do bem. E é desfeito quando a gente se crê. Por isso que a Bíblia diz lá em Marcos 16:15: Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Crê, for batizado será salvo. Quem não crê, a Bíblia diz, é condenado. Não sou eu, mas é a palavra de Deus que diz isso, amém? 1 João 3,8, você pode ver isso aí. Quais são as armas, irmãos, que Ele nos dá para a gente vencer
estão relacionadas em Efésios capítulo 10, do versículo 18, que nós lemos aqui como leitura base para a nossa meditação. São armas de ataque, são armas de defesa. Nós temos a oração, nós temos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, os pés calçados no Evangelho Santo da paz, a couraça da justiça. São armas espirituais que Deus te dá, que Deus nos dá para a gente ir para cima do inimigo ou para a gente nos defender, amém, do mal, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que nos chamou te garante a vitória. Qual é a luta que você passa? Mas Deus é maior do que essa luta. Qual é a batalha que você está enfrentando hoje? Mas creia, toma as armas espirituais e vai, aleluia, com fé, porque você vai sair mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Depois leia bem direitinho, bem devagarzinho, Efésios 6, de 10 a 18, você vai ver as armas maravilhosas que Deus tem para você, para nós. Deus dá orientações claras que permitem anular as estratégias do inimigo, amém, na sua vida. Para vencer o mundanismo é preciso tomar firme decisão de não se conformar com as estruturas corrompidas do pecado. Então, como é que eu vou vencer o mundanismo? Né? Como é que eu vou vencer essa tentação que é o mundo, né? As coisas são tão boas aparentes, né? Mas tão passageiras, passam tão rápido, deixando marcas muitas vezes eternas na vida da pessoa. Mas como vencer? É preciso tomar uma firme decisão de não se conformar com as estruturas corrompidas do pecado, né? E renovar a mente. Para vencer a carnalidade, deve-se fugir da situação que pode levar ao pecado. Como é que se vence a carne? Fugindo das situações. O que aconteceu com José do Egito? A mulher de Potifar chega para ele, tenta, pega, praticamente tira a roupa daquele rapaz, ele foge correndo e ele decide fugir para não pecar. Então, para vencer a carne, tem que se fugir das situações, né? Para que você possa fugir e vencer, mesmo sendo taxado como covarde, seja lá o que for, mas fuja. Amém? E vai se esconder na presença do Senhor, buscando a fortaleza em Deus, mas você vence a tentação da carne. Para vencer a carnalidade, fuja das situações. Amém? Para vencer os demônios é necessário resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Ele tentou Jesus, ele vai tentar você também. Mas ele foi vencido por Jesus na palavra. Você também vai vencê-lo na palavra, se você estiver submisso à palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, se ele tentou destruir a sua vida, para acabar com o teu casamento, acabar com a tua história, mas resista em nome de Jesus, se submeta a Deus, ele vai fugir em nome de Jesus. Assim se vence os demônios. Para vencer os poderes do mal, façamos como Jesus, que derrotou a Satanás usando 3 diferentes armas. Quais eram elas? Ele era guiado pelo Espírito Santo, né? A primeira arma, seja guiado pelo Espírito de Deus. Ele jejuou e orou, tem uma vida de oração e jejum na presença de Deus, e ele teve domínio da palavra. Ele usou a palavra de Deus, a palavra certa, para vencer, e ele venceu no nome de Jesus. Amém? Então esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Uma batalha espiritual, a luta contra as hostes espirituais. Vimos aqui os motivos desse conflito, né? O exército do mal. Quem é o exército do mal? O exército do bem, e que nós possamos a cada dia continuar fazendo parte desse exército poderoso de Deus, que é a igreja militante do Senhor Jesus, guiada por Deus, triunfante, né? Já com a vitória garantida, mas nós temos que lutar para chegar até o céu. Amém? E é com luta e é com as armas que Ele tem nos dado. Seja mais do que vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão, as consolações, e seja com todos nós agora e sempre, e a paz do Senhor Jesus.